Olá pessoal, novamente com vocês, aqui quem fala é Tarcísio Figueiredo, eu estou na ABEFA, Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui agora fazendo um novo estudo do Livro dos Espíritos e agora a gente está estudando o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e a gente vai falar de dois temas aqui do Livro dos Espíritos, que é a penetração dos espíritos em nossos pensamentos e a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, quer dizer, ações. A pergunta 456 a 472 é o nosso objeto de estudo. E eu começo perguntando à nossa querida Ieda o seguinte: Ieda, os pensamentos que temos são só nossos ou ele está meio misturado aí? Fala comigo. Não, nós temos os nossos pensamentos e eles podem ser influenciados por outros pensamentos. Até na própria transmissão de pensamento, quando acha, né, por exemplo, captei o pensamento de fulano, o pensamento é meu, mas outra pessoa que capta, o pensamento não é dele, ele pegou o meu pensamento, que eu mandei para ele. Então já não é, a influência não é no pensamento da pessoa que captou. Né? E eu também, assim, os espíritos também eles podem influenciar no nosso pensamento, nos dando intuição, nos mostrando livrando de algum perigo, né? Mostrando dando umas ideias como podemos nos comportar em determinadas situações. Então, isso aí nós temos influências, sim, de pensamentos alheios ao nosso pensamento só. Muito bom, aqui é a Ieda falando, eu vou apresentar o pessoal, que é a Rosane, hoje está com a gente aqui, Rosane, Ieda, Tereza, Álvaro, seu João. E eu vou perguntar a Rosane o seguinte: Rosane, você já foi acudida assim por um pensamento ruim, assim, passa pela sua cabeça bons pensamentos, maus pensamentos, como é que é contigo? Eu sempre pensei no bem, nunca deixei ninguém influenciar minha cabeça é minha, nem nada. Eu quero saber quem pode influenciar minha cabeça. Porque você acredita que você detém a vontade máxima de controlar os pensamentos? Isso, vontade máxima, própria, vontade minha mesmo. Não adianta dizer, você vai ali, eu não vou. Perfeito. Essa vontade própria que a gente tem, a gente poderia chamar isso de livre-arbítrio, seu João? Com certeza. Nós temos livre-arbítrio. A gente é que decide para onde a gente vai, com quem a gente anda, o que a gente faz, livre-arbítrio. Mas tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala que de ordinário os espíritos dirigem os nossos pensamentos. Você poderia falar alguma coisa sobre essa questão em si? Mas aí a questão de eles dirigem depois das nossas escolhas. Se eu escolho uma ação que não está direcionada à lei de justiça, de caridade, de amor, é claro que os espíritos que não estão de acordo com essa lei, eles vão me dirigir para a lei de destruição, não é verdade? Agora, se eu escolho a lei de amor, de justiça e de caridade, os espíritos que estão em conformidade com essa lei de amor, de justiça e caridade vão me dirigir para o bem. Muito bem, entendi. Tereza, os espíritos sabem dos nossos pensamentos? É muito mais do que a gente pensa, né? A gente imagina, eles sabem dos nossos pensamentos, mais ocultos. Até aqueles que você tenta esconder de você mesmo, eles conhecem. Mas se eles não tiverem interesse, assim, você acha que pode passar batido assim um pensamento nosso? Eles conseguem ver tudo ou vêm de acordo com o interesse, assim? Eu acho que eles vêm de acordo com o interesse deles. Não interessou, eles vão embora. Agora, um espírito que tem um grau assim de lucidez aumentado, ele pode ver mais coisa? Sim, pode ver até coisas que a gente tenta ocultar da gente mesmo, né? Você acha que tem muita coisa que a gente pensa e a gente finge que não é aquilo que a gente quer, é isso? Isso. A gente finge que não quer, mas é aquilo no íntimo que tá rolando dentro da gente, né? E isso às vezes atrapalha a nossa vida, né? Com certeza, né? Você se confunde, né? Você acha, Álvaro, que é muito importante a gente decidir o que quer? Porque se a gente não decide, a gente pode ser meio que joguete de entidades assim maliciosas?
Com certeza, né? Porque geralmente as influências espirituais, assim, que as pessoas assim, ignorantes, pessoas que não creem muito em Deus, em Jesus, é muito complicado, né? Então você tem que estar sempre alerta, né? Sempre ali, como é que se diz? Tomando conta. Tomando conta, é isso aí. Mas o nosso livre-arbítrio é tudo, né? Com certeza, você faz aquilo que você quiser, né? Agora, tem as consequências depois, né? Lei de causa e efeito, né? Na veia. Ieda, olha só, como é que a gente pode saber se um pensamento é bom ou se ele é mau? Porque, vamos dizer que eu sou sugerido aí por alguns espíritos. Como é que eu vou saber se um pensamento é bom e se o outro é mau? É me colocar no lugar daquela pessoa que vai receber esse meu pensamento. Se eu quero fazer algum mal para alguém, não é? É só me dizer assim, se fosse eu que estivesse nessa situação, como é que eu ia achar que era bom isso para mim? Não, então também não é bom para o outro. É só se colocar no lugar do outro para saber se é bom ou ruim aquilo que a gente vai pensando. Entendi. A gente aplica essa regra da empatia, né? Se coloca, vamos dizer que a gente está com vontade de enforcar o outro. Então, é só de pensar... Ser enforcada, não vou ser enforcada. Aí a gente não vai querer. Aí eu não vou querer, né? Lógico. Pensamento ruim, né? Porque é coisa ruim para mim. Isso está meio parecido com a máxima de Jesus, né? Fazer ao próximo aquilo que é que faça para si, né? Para si mesmo, é muito bom, é exatamente isso. Agora, esse assunto, cara, dá pano pra manga, né? Por que Deus, seu João, por que Deus deixa os espíritos maus atuarem em nossos pensamentos? Mas Deus é tão ruim assim, ele solta os bichos e a gente tem que aturar isso. Por que ele faz isso com a gente? Eu não vejo que Deus, na minha opinião, né? Eu não vejo que Deus deixa que os espíritos maus atuem sobre nós, né? Eu vejo de forma diferente, principalmente aqui encarnado na Terra. Isso aqui é uma escola. Como uma sala de aula, tem alunos que estudam e alunos que não estudam, tá certo? Não querem estudar. Então, se senta do meu lado um sujeito que na hora da aula ele está de brincadeira me perturbando, eu estou sendo provado, né, ali, não que ele está me perturbando, a natureza dele é essa, ficar de brincadeira na sala. E a minha é de estudar, vamos dizer que seja isso. Então, se eu quero estudar e não está dando e tal, ou eu peço a ele para ficar calado e tal, ou então eu mudo de lugar. Agora, ele sentou ali porque, de repente, ele gosta de mim, você está entendendo? Por algum motivo e tal. E eu também estou sendo provado no sentido de ter um pouco de paciência com ele, de até ajudá-lo se for o caso, porque de repente ele senta ali do meu lado para perturbar a aula, e ele acaba com a minha paciência, com o meu carinho, ajudando ele, e ele começa a prestar atenção na aula. Pode ser isso, que aí no caso Deus deixou que ele sentasse ali, ou levou ele para sentar do meu lado, para que eu pudesse ajudá-lo, não para ele me fazer mal. Agora, vai depender de mim, da minha conduta, ajudá-lo, ter paciência com ele, ou botar ele para fora, para longe de mim. Isso aí eu tenho livre-arbítrio para fazer isso. Não, se você não consegue ajudar, você não tem ainda as ferramentas necessárias para ajudar um espírito assim, um obsessor, o que você acha que dá para fazer? Bom, se eu ainda não tenho a capacidade de ajudar, eu vou pedir a alguém que tenha capacidade. No caso, Deus, né, que tem mais capacidade de todos nós. Eu vou pedir a ele que ajude aquele irmão, para que ele possa se encontrar, buscar o caminho correto. Isso da forma como eu penso. É isso aí. Ieda, qual a melhor maneira de vencer o mal? Qual a melhor maneira de vencer o mal? Fazendo bem. A arma maior contra o mal é fazer o contrário, né? Combatendo o mal só com o bem, não existe outra fórmula mágica. Muito bom, muito bom. Agora, Tereza, o desejo que a gente alimenta um desejo interno assim. Eu quero fazer isso. Isso atrai os espíritos?
Atrai. De acordo com o que a gente deseja, a gente vai atrair os bons espíritos ou os maus espíritos. Você acha que eu posso atrair um mau espírito pelo desejo que eu tenho de alguma coisa que ele também tem? Depende do desejo. Por exemplo, eu tenho o desejo de namorar 5 meninas ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? Aí é complicado, né? Você está chamando muito espírito para te ajudar aí, né? Eu acho assim. Eu fiz essa pergunta porque é o seguinte: é muito difícil às vezes você saber se uma coisa é mal, é ruim, se você ainda não define isso dentro de você. Concorda comigo? Você não define. Para muita gente, namorar 5 meninas é uma coisa boa, mostra, prova a virilidade da pessoa, a pessoa tem capacidade para isso. Mas isso seria bom para as meninas? Essa é a questão. Então, a Ira estava falando, é só se colocar no lugar da pessoa. Não é isso, Ira, que você falou? Por isso que eu provoquei mesmo, eu fiz essa pergunta para provocar. É isso mesmo que eu estou falando? Com certeza. É se colocando no lugar da pessoa que está sendo ofendida, no caso, está sendo, né? Está se sentindo, não é que seja ofendida, está se sentindo assim, poxa, estou namorando uma pessoa. Essa pessoa está namorando mais 5 pessoas além de mim. Como é que eu estou me sentindo? Acho que não vou me sentir feliz, né? Não vou querer ser uma organização dessa, não é verdade? Então não tem que fazer isso para os outros, não. Porque esse estudo é muito interessante, seu João. Você veja só, o povo brasileiro acha normal uma pessoa estar no poder, fazer bastante coisa, mas roubar um pouquinho. Não é isso? Não, ele rouba, mas ele fez. Então vamos deixar ele lá. É isso mesmo, seu João? É complicado. Será que a pessoa que age dessa forma, ela está cercada de bons espíritos, seu João? Mas você já falou, é bem complexo essa situação. Por isso que a doutrina espírita, ela nos ajuda muito a entender essas questões mais complexas. Porque veja só uma coisa, né? É a mesma coisa da quantidade de mulher que um homem possa ter ou vice-versa, né? Em determinadas culturas, o homem pode ter mais mulheres, né? E já houve época no matriarcado na Terra em que as mulheres se dispunham de mais homens. Então, veja só, a gente quando vai pensar sobre uma situação mais complexa, a gente tem que ter uma abrangência, porque senão a gente vem com um cajado e dá uma porretada. Essa questão mesmo da sociedade, no caso a sociedade brasileira, a corrupção, a gente precisa olhar isso com olhos de mais profundidade. Quer dizer, nós somos criatura, e eu me enquadro, porque sou brasileiro, que ainda não temos um crescimento, um avanço social mais elaborado. Então a gente ainda é meio permissivo com essas questões, né? O indivíduo diz assim, o ladrão, o político rouba, mas ele furta luz na casa dele e ele acha que ele está muito bem, obrigado. O político não, o político é ladrão, ele furta e ele não está fazendo nada demais. Então veja só como é que é complexo. Enquanto a gente não consegue entender determinadas questões, né, a gente vai ser permissivo. Só depois, é por isso que a gente precisa ter a capacidade de compreender, de entender, de perdoar, porque aquela criatura, ela não faz por mal, ela faz por ignorância. É uma outra coisa. Muito interessante, seu João, bem explicado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, o Álvaro. Álvaro, quem são os maus espíritos? Quem são? O nosso pensamento, né? Pode ser os pensamentos que vai atraindo os maus espíritos, né? Se você tiver com pensamento bom, vai ser bom. Agora, se você tiver com um pensamento ali que está favorecendo o espírito, aí vai ser o mal, né? Não, então, mas você se considera algumas vezes, em algumas situações, mau espírito? Considero. Às vezes penso, às vezes passa pensamentos assim
no trânsito, às vezes você quer xingar, você quer arranhar um carro de alguém. Já passou na minha cabeça, só que na hora eu decidi que só passou na minha cabeça, entendeu? Então, naquele momento você se considera um mau espírito, pensando daquele jeito. E você é o que meu? O que você é meu? Irmão. Então, eu posso dizer que o mau espírito é um... Olha, é um espírito ignorante, que quer fazer o mal porque ele é ignorante, que ele não sabe o que é... Mas ele é o que meu? Ele é um irmão seu, mas é um obsessor também. É um irmão seu, mas que faz fazendo mal, porque ele é ignorante, ele não sabe ainda o mal que está fazendo, não entende a extensão do mal que ele está fazendo. É isso aí que eu quero falar. É isso mesmo, seu João? O mau espírito é o que nosso, seu João? Irmão, o que é interessante é o seguinte, rapaz, às vezes eu fico cá comigo pensando, né, o quanto nós ainda somos assim tão ignorantes, né? E a gente diz que segue os ensinamentos de Jesus, né? Você vê que os próprios religiosos que falam de Jesus todo dia, que oram e tal, eles mesmos dizem assim que se eles pudessem, eles acabavam com os bandidos, né? Que diz que bandido bom é bandido morto. E veja só uma coisa, aquele bandido ali, na visão reencarnatória, ele amanhã pode nascer meu filho. E eu não, por pior que seja o meu filho, eu não quero que ele morra. Não é verdade? Então, se veja só quanta ignorância, né? Quanta ignorância nós ainda vivemos e praticamos, né? Quer dizer, o outro eu quero que ele morra, o meu filho, por pior que seja, eu não quero que morra. É uma questão de se pensar, né? Se é meu irmão e se eu sigo os ensinamentos de Jesus, né? Com certeza eu quero todo o bem para ele possível, né? Perfeito, eu fico pensando assim, antes de um político entrar para ser eleito, você ama o cara faz promessa e tal, você fica assim bastante simpático e quer fazer campanha e faz e bota, aí depois o cara entra e começa a fazer uma coisa errada, aí você quer matar o cara, quer prender o cara. Então, que bom que o Espiritismo nos ensina que a gente passa pelo véu da ignorância toda vez que a gente encarna, né? Porque a gente esquece das experiências passadas, negativas, né, de nossos irmãos, e voltamos a nos relacionar com as mesmas pessoas que outrora foram algozes nossos, para a gente perdoar e de novo reescrever uma história, e que dessa vez que a história seja uma história positiva, né, para ambas as partes, né? Então, a gente está estudando aqui o Espiritismo justamente para entender dessa forma, né, Ieda, que apesar da gente ter maus pensamentos que são engendrados até por entidades perversas, essas entidades são o que nossos? São nossos irmãos. E nós temos também de entender que eles estão naquele momento, eles estão fazendo coisas erradas, mas depois eles vão aprender a fazer as coisas certas, tem que dar oportunidade também, não é querer condenar assim também, como ele já falou ali, não foi? Que não deve se condenar, porque aquele que está fazendo hoje está nos traindo, está nos traindo, está fazendo alguma maldade com a gente, amanhã depois, como o Sr. João falou, pode vir a ser um parente nosso, voltar como um filho nosso, né? Então tem que dar oportunidades para a pessoa melhorar, não condenar, só porque fez um ato bom, um ato ruim, alguma coisa assim. É verdade, eu não sei se o que eu vou falar tem a ver, porque eu de vez em quando assisto uma novelinha, né? Então estou assistindo aquele, como é que é o nome desse negócio? Onde Nascem os Fortes, né? Rapaz, o desfecho que está acontecendo ali, de aqueles que brigaram no início, aquele rapaz virou pai da menina que queria matar a menina e a menina matar ele. Então você vê que ali me parece que foi aplicado em uma única vida a lei da reencarnação, que hoje você mata uma pessoa, amanhã você nasce pai da pessoa que você matou para cuidar dela porque você não cuidou, não é assim? Então é muito melhor a gente perdoar logo de uma vez para acabar logo com o negócio,
não é fechar os olhos para a injustiça. A gente tem que saber usar os instrumentos democráticos de punição ali, não é isso? Para o indivíduo aprender, mas nada de querer matar ou de querer uma coisa maior do que a pessoa pode suportar. Eu queria perguntar a você, seu João, se é missão dos espíritos fazerem o mal, é uma missão que eles têm? Não, de jeito nenhum, claro que não. A missão é sempre para o bem, né? Sempre para o bem. Não existe essa questão de espírito ter uma missão do mal. Nós é que escolhemos, né, por ignorância, porque ignorância é treva, né, falta de luz, falta de sabedoria. Por ignorância, a gente escolhe praticar alguma coisa contra o nosso próximo. Muito bom, gente. Esse estudo, se a gente vai embora, né? Mas é melhor a gente terminar, porque semana que vem parece que tem possessão, né? E possessão vai apimentar, né? Porque aquela história de controla ou não controla, há possesso ou não há, né? Kardec tem uma parte aí que fala que ele defende essa ideia. Mas deixa para a semana que vem. Eu vou pedir para cada um dos senhores e das senhoras se despedirem aí. Trouxe poema hoje, Ida? Mas eu vou propor o seguinte: na próxima vez, seu João, o senhor vai trazer o seu poema também, tá bom? É porque tem dois poetas aqui de carteirinha, seu João e a Ieda, né? Eu vou deixar o pessoal se despedir. Se despede aí, Álvaro. Uma boa noite, uma boa semana pra gente, graças a Deus. Uma boa noite e uma boa semana. Tereza falando. Fala, Rosane. Boa noite, fique com Deus e até a próxima semana. Muito bom. Fala, seu João, se despede. Se quiser acrescentar alguma coisa. Uma boa noite, saúde, paz para todos. Então tá bom. Vamos esperar aqui a Ida pegar o poema dela. Tudo termina aqui, hoje e para sempre. Todo sonho que eu sonhei, todo amor que te dediquei. Não te digo que foi um sonho mau, nem tampouco uma ilusão de amor, porque senti foi tão puro, tão real e tão vivido, que não lamento sequer os elos esquecidos. Dei-te tudo de mim, minha alegria, minha fé, meu coração e minha paz. Dei-te o mais puro sentimento que não terei jamais. Dei-te meu poder, minha sedução. De tudo que eu te dei, nada mais restou, nem a certeza do amor que não me dedicaste e de ter sido um dia, quem sabe, o teu ideal de amor. Mas essa certeza não serviu para modificar-me, nem fazer-me feliz sequer por um instante, pois teus lábios permaneceram para mim tão rijos como eu gostaria, através do meu sentido, abri-los, envolvê-los e senti-los, e para sempre selá-los com meu beijo de amor. Aê, salva de palmas. Mas você vem com cada romantismo aqui que ficou bonito, hein? Nossa Senhora. Bom, então se despede aí do pessoal. Gente, uma boa noite para vocês. Agora, a próxima vez, o assessor João vai fazer o poema dele também, tá bom? Tá bom, fiquem com Deus todos vocês e uma boa noite ou bom dia para quem estiver escutando no horário adequado, e até semana que vem. Apertem aí as notificações, se inscrevam no canal e dão bastante likes aí pra gente continuar esse trabalho maravilhoso. Tchau, valeu galera.